Faz 2 anos que a minha vida mudou pra valer. Há 2 anos, no dia 1º de fevereiro de 2024, eu sofri uma grave lesão. Eu tive uma hemorragia no labirinto, aqui no ouvido esquerdo, e hoje eu vim compartilhar um pouco mais com vocês sobre isso. A minha vida, antes de tudo isso acontecer, ela girava em torno de movimento. Eu sou uma pessoa que sou extremamente ativa, então eu praticava esportes de segunda a sábado, segunda a domingo, na verdade de domingo a domingo, onde de segunda a sábado praticamente eu estava no box treinando, eu praticava crossfit, isso em alta intensidade, eu adorava aquilo ali, os treinos pesados, os treinos fortes, eu pegava onda, eu andava de skate, e quando aconteceu tudo isso, teve um grande impacto que minha vida mudou da noite pro dia. Eu estava no box treinando crossfit, um treino rotineiro, um treino um pouco mais pesado do que os treinos normais. Era um treino de 35 minutos e eu, como sempre, eu dava tudo de mim nos treinos. Eu gostava daquela alta intensidade. Na verdade, eu gosto até hoje. Eu adoro aquilo ali, aquele onde você pode tentar explorar o teu corpo ao máximo e ver até o limite onde ele pode chegar. Enfim, o treino terminou, nada tinha acontecido, tudo normal, né? Um treino, como eu falei pra vocês, bem intenso. Só que logo que terminou o treino, a gente fica estafado, fica cansado, fica no chão. Tudo certo até aí, tudo tranquilo. Passa-se cerca de uns 10, 15 minutos e eu sinto um abafamento no meu ouvido esquerdo. Quando surgiu esse abafamento, logo eu pensei que poderia ser, como eu já tinha passado por isso, poderia ser uma baixa imunidade. Há muitos anos, quando eu ainda era criança, eu lembro uma vez ainda que meu ouvido tapou da mesma forma que tapou daquela maneira. Eu não fiquei sem ouvir, estava abafado só. Imagina que você está descendo uma serra e ele abafa. Então eu imaginei que foi isso. Eu imaginei que, poxa, poderia ser só uma baixa imunidade ou poderia até mesmo ter sido suor. Como eu tinha suado bastante, poderia ter sido suor que tinha caído aqui dentro. Nesse mesmo dia eu tinha um segundo treino e eu comecei a sentir uma leve tontura, assim, mas era suave. Então resolvi ir no médico, fui no médico, aparentemente nada, meu ouvido estava levemente vermelho, né? Então poderia ser um quadro realmente ali de baixa imunidade, mas nada apresentava, não tinha otite, não tinha absolutamente nada. Tomei um soro, o médico acabou me receitando alguns antibióticos e então a gente retornou para casa. Dormi, quando acordei, tudo meio que girando, coloquei o pé no chão, desmoronei pro lado esquerdo e caí em cima da cama de novo. Bom, ainda não tinha acontecido, eu acho que algo mais grave ainda, não tinha sentido ainda que eu tinha perdido boa parte, que a minha audição estava diminuindo, como estava algo muito sutil, meu ouvido seguia abafado, eu não tinha sentido isso ainda. Então a gente foi pro médico, fez outros procedimentos, fiz raio-x da face, tomei soro de novo e retorna para casa e o médico receita alguns remédios, fala que eu estava tendo uma crise vertiginosa e que eu tinha que ficar em repouso. Só que, então veio o sábado, 2 dias depois. E nesses 2 dias depois veio o maior choque. Eu venho editar um material, né, sentado na frente do computador, tinha recém-chegado de um trabalho de viagem, né, como eu falei para vocês, pessoa extremamente ativa, esportes, viagens, de modo geral, né? Meu mundo girando em torno de movimento. Eu coloco fone de ouvido e quando eu coloco o primeiro fone de ouvido, na verdade coloco os dois, né? Aqui, esse fone aqui do ouvido esquerdo não estava funcionando. Então, o que eu resolvi na mesma hora? Como eu tenho outro fone, resolvi trocar, pluguei no computador e coloquei nada de funcionar. E aí eu resolvo trocar os fones. Mudar o do lado direito para o lado esquerdo só para ver o que estava acontecendo. Quando eu coloco, eu sinto que também não estou escutando. Eu falo, opa, tem alguma coisa errada. Eu vou apertando o mais do volume no computador até o máximo. E quando eu faço isso, eu vejo que tinha algo mais grave ali. Eu começo a escutar no meu ouvido esquerdo aqui, ouvido normal, escutando tudo muito alto, mas aqui eu escutava só algo como um zzz. Aquilo me deu um frio na barriga. Ao mesmo tempo eu dei uma leve risada e falei, daqui a pouco volta. Mas começo a editar, né? Coloco o podcast, tô ouvindo com ouvidos e aquele choquinho, escutando levemente.
E aí então eu tenho um estalo. Vamos pesquisar na internet. E quando eu resolvo colocar na internet o que estava acontecendo comigo, ali a gente tem um choque, porque a gente começa a receber um balde de informações e eu leio algo como isso poderia passar para o ouvido direito também. Seria uma síndrome a princípio, uma síndrome de Meniere, poderia passar para o ouvido direito. E aquilo me dá um frio na barriga e naquele mesmo momento o meu corpo ele entra em estado de choque. Então a gente corre para o pronto-socorro, vai para um hospital e aí eu começo a ir ladeira abaixo, emocionalmente falando. E eu já entro no hospital de cadeira de rodas porque estava desequilibrado. Quando saio de lá, eu saio totalmente em estado de choque. Eu lembro que eu chego no carro e esse primeiro diagnóstico eu desmorono a chorar, assim, né? Tem algo que eu preciso compartilhar com vocês nesse meio tempo. Minha esposa estava grávida de 8 meses da Isis e é um momento delicado, porque é a transição para o 9º mês, onde o neném vai nascer e aquela coisa toda. Que o meu trabalho, eu tenho uma produtora audiovisual, então o meu dia a dia ele depende dos meus ouvidos para trabalhar. Então começa a passar uma série de coisas na minha cabeça. Cara, o que vai ser do meu trabalho? Como eu vou sustentar minha casa? Como eu vou ajudar minha esposa nesse momento? Porque a gente tem que estar presente. O dia 3 de fevereiro, assim, eu lembro, isso já era de noite e... Cara, eu chorei muito. Eu não dormi nessa noite, tive que tomar remédio para dormir. Na verdade, não consegui dormir mesmo tomando remédio, né? A minha adrenalina subiu, a ansiedade disparou. Foi um negócio meio maluco. Bom, resumindo, no dia 5 de fevereiro, procura médico especializado, otorrino. O meu quadro foi surdez súbita, com hemorragia intralabiríntica, mas a princípio ninguém sabia dessa hemorragia intralabiríntica, que é algo muito grave. A gente foi descobrir isso depois de uma série de exames. Eu acabei fazendo uma ressonância magnética, né, mastoide, e aí apareceu que tinha sangue. E aí sim, eu acho que eu pude ter noção de tudo que estava acontecendo comigo e do diagnóstico, que era algo extremamente grave e raro que estava acontecendo. Raro não isso a nível de país, isso raro a nível mundial. Ali minha reação, eu acho que não poderia ser diferente, né? Se eu puder compartilhar com vocês um pouco, eu chorei durante praticamente 6 meses seguidos, todos os dias, assim. Cheguei no fundo do poço, se é que eu posso falar assim, eu posso dizer para vocês que eu conheci o fundo do poço. Além de tudo que já estava acontecendo comigo fisicamente, né, meu corpo, acontecendo tudo isso, eu também tive sérios problemas emocionais. Acabei entrando em depressão, tive crise de ansiedade e o momento mais difícil acabou sendo realmente ali a partir do momento que minha filha nasceu, né? Porque eu tinha que dar atenção para minha esposa, período de puerpério, dentro de casa. Comecei a sentir medo, né? Tive síndrome do pânico nisso tudo, então teve alguns momentos que eu sentia medo, assim, cara, da minha filha, cara, pegava minha filha no colo e às vezes me dava um desespero, não pelo fato de estar com ela no colo, mas o desespero. Como é que vai ser o futuro dela? O que eu vou poder fazer para suprir tudo isso? Levando em consideração o meu trabalho, que dependia inteiramente do meu ouvido. Lógico, eu tinha esse outro ouvido, mas você vivendo tudo aquilo ali, o meu corpo reagindo tonto, né? O tempo todo, foi 1 ano praticamente tonto. Então eu sofria muito porque eu não conseguia curtir aquilo na plenitude, você tendo plano e vivendo nos momentos mais impactantes, algo que a gente desejou tanto, aí isso foi planejado e tudo. Então eu não consegui curtir aquilo de uma forma plena, assim, né? E a grande pergunta que sempre ficava eu fazia constantemente: será que a minha audição vai voltar? Será que eu vou conseguir ouvir novamente? Será que o meu equilíbrio vai retornar? Eu não sei se eu fui forte, se eu fui fraco em passar por tudo isso, assim. Da forma como eu passei, eu sou bem sincero em falar pra vocês, assim, que eu não me considero nada forte, assim. Porque eu chorei todos os dias, eu vou falar pra vocês. Eu chorava escondido, eu descia pra testar o meu ouvido, era uma compulsão por testar o ouvido esquerdo a todo momento. Será que vai voltar? Será que não vai voltar? Qual que é a probabilidade do meu ouvido voltar? Né? Isso, de certa forma, incomodava um pouco minha esposa, porque ela sabia que eu estava descendo para ir no carro para fazer ligações para algumas pessoas, pais, irmão, amigos. E o grande lance de tudo isso, às vezes, não era nem para falar, era para estar testando meu ouvido constantemente. Isso acabou virando uma compulsão. Eu acho que a fé que eu tenho em Jesus, eu acho, ela te dá esse suporte todo, né? Você sabe, você lê passagens bíblicas que as pessoas na Bíblia passaram por isso, por coisas extremamente piores e, enfim, a gente não tem noção do que as pessoas passaram por ali. Então aquilo me fortificava, sabendo que de algum momento ou de outro, pelo menos aquela angústia, aquela tristeza profunda, os momentos de choro, os momentos de desespero, ele ia passar, assim. Eu conseguia, de alguma maneira, pensar isso. Embora parecesse que nenhum momento ia passar,
eu tinha essa esperança. E isso é graças à fé. Não tem, acho que, outra palavra. Acho que eu vivi na dependência de Deus também, né? Bom, e como é que a minha vida tá hoje? Bom, esse momento passou, né? Eu parei de tomar os remédios, então eu melhorei, né? Eu acho que um grande up que deu para que tudo isso passasse, principalmente esse momento nebuloso, né? Esse momento emocional. Eu acho que sim, os remédios eles acabaram me ajudando bastante, né? Eu tomei a sertralina, né? Nos primeiros dias eu tive que tomar Rivotril para dormir, porque eu não conseguia, tomava a dose mais baixa. Eu não sou uma pessoa que eu não gosto de tomar remédio. Acabei tomando mais, eu acho que pela minha família, porque eu particularmente não gosto, como eu falei para vocês, de tomar, e aquilo me ajudou bastante. Então, se você estivesse passando por um momento difícil e tiver que tomar algum remédio para te ajudar emocionalmente, eu acho que tem que ser feito, né? Mesmo às vezes contra a nossa vontade, foi contra a minha vontade, mas tem pessoas que eu amo acima de mim ainda, né? Minha esposa, minha filha, minha família em si. Então eu fiz isso mais por elas do que propriamente por mim. Mas esse momento passou, eu consegui me recuperar emocionalmente, hoje eu não tomo mais nada. A minha audição, que é o grande ponto de tudo isso, ela voltou uma parte. Eu não sei para falar para vocês em porcentagem, né? Quanto voltou? Voltou isso, voltou aquilo, não sei falar. Até porque quando você faz as audiometrias, eles não te dão em porcentagem. Tem ali, né? Eu saí de uma surdez profunda e eu voltei para algo moderado. E teve uma grande sequela, né? Que ela incomoda muito. Tem um zumbido muito forte no ouvido. Muito forte mesmo. Mas assim, ele oscila. Tem vezes que ele é bem baixinho, tem vezes que passa desapercebido, mas tem horas que ele se eleva e é um negócio que eu não consigo explicar para vocês. É um negócio meio que bizarro, assim. Então incomoda, eu tô aprendendo a conviver com isso. Eu acho que com o tempo você vai aprendendo a administrar essas coisas, né? Por exemplo, agora eu tenho um zumbido, ele tá moderado. Então você fica meio com aquele apito, mas você vai aprendendo a controlar. E assim eu vou seguindo a vida. Então por que eu resolvi vir aqui e compartilhar esse vídeo com vocês? Eu entrei num ócio criativo. Imagina, eu trabalhava com criação diariamente, vivia, como eu falei pra vocês, né? Meu mundo em movimento, viagem direto, não só trabalho, mas também por prazer, né? Enfim, esportes o tempo todo. Fotografia, vídeo, enfim, esse era o meu mundo e literalmente eu deixei de criar. Então, vindo gravar esse vídeo para vocês, aí eu vejo uma primeira oportunidade para estar voltando a criar, para voltar a compartilhar um pouco da minha vida e talvez esse momento ele possa ser o início de um novo capítulo, de uma forma extremamente verdadeira, de cara limpa e muito além do equilíbrio.